Boa noite, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Aos 6 anos já sabia que queria ser padre. Hoje, depois de um percurso de cerca de meio século ao serviço da fé, é uma das figuras incontornáveis da Igreja Católica em Portugal e, claro, também em Macau. Foi durante 8 anos o reitor da única Universidade Católica da China, a Universidade de São José. Mas antes de chegar a Macau, em 2012, com uma missão de reestruturar e relançar a USJ, fez um percurso notável. Doutorado em Teologia em Roma, foi diretor e professor da Faculdade de Teologia e também vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa. Antes, e entre outras coisas, esteve à frente da Pastoral Universitária de Lisboa, foi também coordenador da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso do Patriarcado de Lisboa e membro do Conselho Europeu de Conferências Episcopais. Trabalhou também como conselheiro espiritual da Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, durante uma década e meia e é atualmente diretor da edição portuguesa da revista internacional católica Comunio. O nosso convidado de hoje é o padre Peter Stilwell. Muito obrigado por estar connosco. Nestes 8 anos, como reitor da USJ, liderou um processo de reestruturação da universidade, financeira, curricular, também ao nível das instalações, com o lançamento e a construção do novo campus da Universidade na Ilha Verde, mas a USJ não chegou a ter luz verde para matricular alunos do continente, que é um dos grandes objetivos da Universidade. O que é que faltou para que fosse possível dar esse passo? Os grandes objetivos da Universidade é servir aqui a comunidade de Macau. Portanto, foi esse o objetivo quando foi criada, criada por um entendimento entre o Dom Domingos Lame, bispo de Macau, e o Patriarca de Lisboa e na altura, Dom José Policarpo, reitor da Universidade Católica. A ideia era realmente colaborar para que se mantivesse em Macau uma tradição antiquíssima, que era a formação dos quadros religiosos e manter o diálogo interreligioso e intercultural que é próprio aqui deste território. Havia o medo de que essas características de Macau pudessem desaparecer, mas a realidade mostrou que o governo central da China valorizou exatamente esse potencial aqui de Macau e a Universidade, portanto, está plenamente dentro daquilo que são os objetivos de desenvolvimento de Macau. A questão dos alunos vindos da China é uma aspiração, não é central para a Universidade. Gostaríamos de não ser discriminados, digamos assim, em relação às outras instituições de ensino superior do nosso nível que têm possibilidades de recrutar alunos da China. A USJ é a única Universidade de Macau que não pode recrutar alunos no continente nesta altura. E não sabemos muito bem porquê, porque do gabinete de ligação aqui em Macau dizem-nos que eles dão-nos todo o seu apoio. Estivemos com pessoas do Ministério que disseram-nos que não era um problema do Ministério da Educação. Em princípios de janeiro estive em Beijing e fui visitar com o atual reitor da Universidade de São José. Fomos visitar a autoridade responsável por tutelar a questão religiosa na China, que nos disseram de maneira nenhuma não há problema da nossa parte. Se o Ministério tiver dúvidas, depois nos escrevam, porque nós confirmamos que termos uma universidade católica é uma coisa extremamente útil. Logo a seguir fomos visitar a Conferência Episcopal da China, que tem um outro nome que agora me escapa, mas e lá falámos com o bispo Ma, que é o presidente, e com outros bispos que estavam lá. Foi um encontro muito amigável, em que eles se mostraram interessados em utilizar os recursos da Universidade de São José para a formação de quadros da Igreja Católica na China. Portanto, continua esse ponto de interrogação. Quando é que será dada luz verde? Vamos ver.
Considera que poderá existir aqui algum receio por parte das autoridades do continente, uma possibilidade deixada em aberto pelo próprio Bispo de Macau, quando, pouco tempo depois de tomar posse, até numa entrevista à TDM, referiu que era uma possibilidade, que existia algum receio por parte de Pequim em relação ao SJ? Ele tinha acabado de chegar a Macau e tenho a impressão que não conhecia exatamente o quadro global. Não sei se... Eu certamente não utilizaria a expressão receio. As autoridades, quando olham para o panorama da China e veem Macau como uma coisa muito pequena, não é? Portanto, a Universidade de São José em Macau, pequeníssima. E, portanto, não é uma coisa propriamente que os leva a dormir pouco ou a ter receios. Devem ter, certamente, os seus objetivos em termos de desenvolvimento do país e, quando a altura chegar, pois, certamente. Eu lembro que o Mateus Ricci teve muito tempo à espera de poder ir a Beijing. O São Francisco Xavier morreu na Ilha São João, aqui, não muito longe daqui, à espera de poder entrar na China. Portanto, esta questão de entrar e esperar para entrar faz parte um pouco da tradição. Entretanto, tivemos há cerca de 2 anos um acordo histórico entre o Vaticano e o Governo Central, nomeadamente na área da nomeação dos bispos. Este é um entendimento, penso que parcial, no quadro de um entendimento maior que se quererá firmar nos próximos anos. Tem esperança que no quadro destas negociações poderá haver uma notícia mais favorável ao SJ em relação a este particular de ter autorização para matricular alunos do interior da China? Existe aqui alguma relação? Não sei, eu duvido que a USJ faça parte das matérias negociadas, por assim dizer. As questões dentro da China são bastante profundas e amplas nesta questão da Igreja Católica, com 2 comunidades que no fundo são uma só, mas que têm dificuldade em conviver uma com a outra. Portanto, creio que são essas as questões principais. Se for visto que a Universidade de São José possa desenvolver um conhecimento da cultura chinesa, uma compreensão do que são as questões da religiosidade na China, eu creio que isso será útil. Quando estive em Beijing, como disse há momentos, visitei a Universidade de Renmin e lá o departamento deles na área das humanidades, reuni-me com vários dos professores e fiquei muito sensibilizado ao vê-los a estudar os padres da Igreja, estudar as origens do cristianismo, não só aqui, mas na própria bacia do Mediterrâneo, e o interesse que eles mostraram em vir visitar-nos aqui em Macau para trabalhar sobre arquivos que há aqui na Diocese, que provavelmente têm matérias únicas, e nós próprios, precisamente para ajudar nesse trabalho, temos fortalecido e investido muito no desenvolvimento da nossa biblioteca teológica e filosófica, de maneira que tenha os materiais que são precisos para uma investigação profunda, académica, nessa área. Apesar desses testemunhos, desses encontros, dessa realidade, existe também uma outra realidade que tem sido cada vez mais presente nos últimos anos. Tem-se avolumado notícias que dão conta de alguma hostilidade ou mesmo desconfiança em relação à religião, ao fenómeno religioso, ao cristianismo em particular, nas várias confissões no continente, igrejas demolidas, redecoradas com símbolos considerados mais patrióticos. É uma situação que o preocupa? É uma situação de que eu tomo nota. Eu olho para a China e vejo um país enormíssimo em termos não só de diversidade culturais, como em termos de número de população. E acredito que num país deste género haja alguma divergência ao nível das direções locais, que pode haver gente que queira ser mais
papista que o Papa, se posso usar essa expressão, e que sejam mais agressivos. Nos lugares onde eu visitei e procurei uma missa ao domingo, dentro de uma igreja católica, sempre encontrei celebrações muito concorridas. A última em Hangzhou, estava tanta gente na missa que tinham alguns trazido os bancos para se sentarem cá fora. Notei que havia criancinhas nos braços das mães e que havia gente já adulta, mas que faltava aquele grupo de gente intermédia entre digamos, os 6 anos e os 18. E dou-me conta que existe, de facto, uma lei que dificulta, se não proíbe mesmo, o acesso de pessoas nessa faixa etária de entrarem nas igrejas. Portanto, eu aí notei que podia haver alguma coisa. Na prática? Quer dizer que a catequese é proibida? Isso é o que talvez seja na intenção do legislador, mas, como todos nós sabemos, nada é mais apetecível do que aquilo que é proibido. Portanto, quando se diz aos jovens que não se pode fazer isto ou não se pode ir à catequese, se formos a dizer às crianças aos jovens que têm que ir à catequese, eles se calhar não querem ir, mas se disser que não podem ir, provavelmente vão tentar perceber o que é isso que lhes proíbem de saber. Portanto, mais tarde ou mais cedo as pessoas acabam por procurar o seu próprio caminho espiritual, religioso. Isso faz parte da natureza humana. Havendo uma oferta diversificada na China, o governo chinês terá que gerir isso, perceber que essa procura religiosa faz parte da realidade do povo que governa. Voltando um pouco atrás à questão do acordo entre Pequim e o Vaticano, o que é que isto poderá querer dizer em relação ao futuro, naturalmente, da Igreja Católica na China, mas em particular em relação àquilo que são as ligações entre a chamada Igreja clandestina e a Igreja patriótica? Poderá ser parte do problema ou parte da solução? Poderá haver o risco de aprofundar divisões já existentes? Em que medida é que poderá, pelo contrário, aproximar estas comunidades? Bom, das pessoas com quem eu tenho falado, mesmo ao alto nível na Igreja, ninguém viu o acordo. Portanto, não sabemos até hoje exatamente o que é que lá está escrito. Sabemos que houve conversações e que continua a haver conversações. O que se sabe fundamentalmente é a questão da nomeação dos bispos? A nomeação dos bispos parece que ficou clarificada. Eu posso falar daquilo que percebo. Vale a pena sublinhar que poderão, então, ser nomeados na China e depois confirmados pelo Vaticano, não é assim? Pelo que eu percebo, é isso, exatamente. E neste momento, praticamente todos os bispos na China, os bispos católicos na China, estão confirmados pelo Vaticano. Penso que há uma ou duas pessoas que não estão confirmadas, mas do resto estão todos confirmados. O problema que se coloca do lado do Vaticano, ou que se coloca do lado da Igreja Católica, é o problema das duas comunidades. É um problema que conhecemos desde sempre, praticamente, desde o século II, do século III, quando no Império Romano havia ocasionalmente momentos de perseguição por parte das autoridades, às vezes locais, outras vezes do Império ele próprio. Acontecia que havia gente que cedia e gente que resistia. E depois de passar esses momentos de maior tensão, era difícil que esses dois conjuntos se juntassem, não é? Aqueles que sentiam que tinham dado o corpo ao manifesto não se sentiam bem sentando-se na mesma Eucaristia com os outros que tinham sacrificado aos deuses, ao imperador, e agora voltavam dizendo que aquilo não tinha sido do coração, tinha sido só para romano ver na alta. Portanto, como é que se juntam? Roma esteve sempre na posição de que tem que haver reconciliação.
e nesses tempos do passado. Em tempos mais recentes, quando foi a queda do Império Soviético, tivemos comunidades desse género, por exemplo, na Checoslováquia, na Hungria, uma igreja clandestina, uma igreja que era aceita pelas autoridades. Aqui o problema era o mesmo. Se deixa prolongar demasiado essa divisão entre duas comunidades, a certa altura estamos diante de uma realidade distinta, uma igreja cismática, como diríamos nós na nossa linguagem teológica. Ou seja, e nós sabemos que as igrejas cismáticas, voltar a juntarmos com elas, leva séculos. E, portanto, a preocupação do Papa Francisco era atalhar já, agora que existia alguma abertura por parte do governo chinês para repensar a maneira de se relacionar com a Igreja Católica, haver maneira de superar esse fosso entre uma igreja clandestina e uma igreja que é aceita publicamente. É preciso dizer que há uma terceira igreja que é das pessoas que no atual momento, por uma razão ou por outra, vão se sensibilizando para o fator religioso e entre as religiões que encontram o catolicismo e depois querem ser batizadas, querem casar-se, querem participar na missa, e para essas pessoas já não faz muito sentido a guerra entre a igreja clandestina e a igreja pública, a igreja patriótica. E, portanto, daí aquilo que eu dizia há momentos, encontramos nas igrejas, uma delas foi em Beijing, outra foi em Hangzhou, como digo, em que participei, em que a igreja estava a abarrotar de gente, realmente, literalmente, com gente de fora a tentar ouvir o que se passava lá dentro. Portanto, há uma procura e essa procura não é nem de clandestinos, nem de patrióticos, é de outros. Vamos centrar-nos agora em Macau, para a nossa realidade aqui em Macau. Perguntava-lhe quais é que considera ser os maiores desafios da Igreja Católica em Macau. A Igreja Católica em Macau sempre assumiu como uma das suas missões a área da educação. Tem consciência, atualmente tem consciência, de que é muito minoritária em termos populacionais, portanto é menos de 3% da população local, mas em termos da sua rede de educação tem 45% das escolas não universitárias e tem a Universidade de São José. Portanto, a Igreja tem aí um património importante. Como é que ela gera esse património? Isso liga-se com o desafio que o próprio território está a viver. Que valor é que em Macau se dá à educação? E eu tenho assistido ao longo dos últimos 8 anos a um investimento na área da educação que para mim é surpreendente. Portanto, realmente Macau tem meios financeiros para o fazer, mas eu vinha de Portugal, onde era preciso fazer um choradinho para se conseguir alguma coisa, e então, na Universidade Católica, nem pensar que o Estado desse algum apoio. E aqui tratam-nos com toda a lisura, toda a transparência, têm-nos ajudado sempre que precisamos, dentro das regras que são as regras do jogo. Eu acho que o campo do jogo está desequilibrado, no sentido de que há grandes universidades que têm apoios, se calhar, que nós, se tivéssemos coisas equivalentes, podíamos fazer, como eu disse uma vez, fazermos umas flores, mas nós, enfim, agradecemos o muito que o Governo nos tem dado e a confiança que nos tem mostrado. E acho que a área da educação remonta, temos ali o Colégio de São Paulo a atestar que quando os jesuítas que se implantaram aqui, um dos objetivos deles era fazer de Macau um lugar onde se aprendia a cultura chinesa, onde se aprendiam as línguas daqui do Oriente, onde se formavam pessoas para servir as comunidades, não só
aqui em Macau e na China e no Japão, mas depois no Sudeste Asiático. E ao nível da vivência da fé propriamente dita, é um legado histórico? Considera que tem havido uma renovação geracional? Eu vejo que o Bispo Lee, o Dom Stephen Lee, tem dado uma dinâmica à religiosidade da comunidade chinesa e tem dado um outro brilho, uma projeção àquilo que eram atos tradicionais de procissão do Senhor dos Passos, agora a procissão do Corpo de Deus, a procissão de Nossa Senhora de Fátima, que são manifestações do impacto que a comunidade católica tem em Macau, que ultrapassa a sua dimensão demográfica. Portanto, tem um impacto mesmo para lá, fronteiras. Havia, quando se podia atravessar as fronteiras, as pessoas vinham de Hong Kong, vinham da China continental para ver essas procissões ou participar nelas. Portanto, Macau, quando estive em Beijing e lá na Conferência Episcopal estavam a falar sobre a questão da formação dos quadros para a China e que a Universidade de São José podia ajudar, a certa altura dizer, nós olhamos para a Igreja em Macau como a Igreja-mãe da China. E, portanto, isto é interessante ver, não olham para Hong Kong, não olham para... veem Macau como a fonte realmente da religiosidade católica na China. Vamos voltar à Universidade de São José e falar de áreas que têm também muito a ver com este legado português em Macau, desde logo, e com o país dos sistemas, o ensino da língua portuguesa e o ensino do direito. Apesar de tudo, tem havido uma aposta mais forte no português do que propriamente no direito, na USJ. Perguntava-lhe se, neste novo enquadramento, pós-Covid ou durante a Covid, que trouxe muitas dificuldades, mas também acabou por alertar para potencialidades que estavam latentes e não necessariamente bem exploradas, por exemplo, na área do direito, e uma vez que a Universidade Católica Portuguesa tem uma componente forte nesta área, será que daqui para a frente poderá também haver um reforço na área do ensino do direito na USJ, fazendo também recurso ao ensino à distância, proporcionado ou fomentado por este contexto internacional em que nós vivemos? Vou aproveitar, dividir isso em duas partes e aproveitar para fazer um bocadinho de propaganda, já que falou na questão do vírus e do Covid e das medidas. Foi uma experiência para mim muito gratificante ver que pudemos trabalhar como uma equipa. A Universidade de São José juntámos as cabeças no dia 30 de janeiro e no dia 2 de fevereiro, ou dia 3 de fevereiro, já tínhamos em ação todo um processo de formação dos quadros dos professores e do pessoal não docente, e 10 dias depois tínhamos toda a universidade a funcionar online, de tal maneira que aqui há dias o Dr. Sou, o diretor da DSES, dizia à senhora secretária que a Universidade de São José foi a universidade que melhor se adaptou a esta transformação online. Também facilitou não ter alunos do continente. Foi uma vantagem. Sim, podemos utilizar, mas também o facto de sermos uma universidade pequena. Isto para dizer o quê? Para dizer que a questão dos nossos cursos, cursos como Direito ou mesmo cursos de língua portuguesa, nós precisamos de recorrer a professores visitantes. Recorremos a muitos. E esta crise permitiu ver que é possível lecionar diretamente a partir de Portugal, aumentando, a Portugal e de outras zonas do mundo, aumentando imediatamente a possibilidade dos professores que nós podemos recrutar. Agora, voltando à questão do ensino do português e do direito, nós não quisemos concorrer com os cursos de direito de primeiro grau aqui em Macau. E como sabe, ou saberão muitos dos ouvintes, espectadores, saberão que aqui em Macau
anualmente, desde os anos 80, que vão cerca de 10 alunos por ano estudar Direito na Universidade Católica e, portanto, há aqui um investimento da Universidade Católica na formação de quadros de Macau já há muito tempo. E também não queríamos concorrer com a Católica. Portanto, achámos que o lugar onde haveria qualquer coisa a desenvolver seria ao nível dos mestrados. E aí temos, neste momento, uma pós-graduação em ciências legislativas, portanto, como se escrevem as leis, como é que se organizam as leis, e temos um mestrado que decorreu este ano pela primeira vez, que é sobre, a ver se eu consigo traduzir, porque isto está escrito em inglês, é sobre direito público lusófono internacional. Mas é plausível pensar num reforço do ensino na área do direito, na área dos mestrados, pós-graduações, neste âmbito em que o ensino se começa a pensar de outra forma também? Sim, se calhar é juntar agora as duas peças. Portanto, trazer professores da Católica para virem aqui lecionar um curso de Direito para um pequeno número de estudantes de Macau é difícil, porque viajar é complicado, é caro, enfim. Mas poderem lecionar a partir de Portugal imediatamente abre as portas e neste momento estamos a trabalhar principalmente com a secção da Faculdade de Direito da Universidade Católica que está situada no Porto, portanto a Escola do Porto. E pelo que eu soube dos estudantes que frequentaram o mestrado este ano, ficaram muito contentes com o trabalho realizado. Agora vamos ver como é que se desenvolve. Interessa também que haja gente por parte da sociedade que se inscreva, porque sendo uma universidade privada, não nos podemos dar ao luxo de promover cursos que não tenham o mínimo de frequência. Vamos avançar, é incontornável também falarmos sobre a questão do despedimento polémico de Éric Sotodet, um professor da USJ, despedido em 2014. Existe um processo que está a correr nos tribunais por alegado despedimento sem justa causa. Existe um pedido de indemnização de mais de 1 milhão de patacas. O Peter Stilwell assumiu na altura em que os comentários políticos do professor Sotodet contrariavam o espírito da Igreja Católica de não intervir no debate político em Macau e que estariam a prejudicar a imagem da universidade. Perguntava-lhe se este despedimento não pôs em causa a imagem da universidade enquanto uma universidade livre. Eu prefiro não comentar sobre uma questão que está no direito, neste momento na justiça, portanto os tribunais certamente explicarão, darão o seu parecer sobre se foi ou não correto. A Universidade Livre faz-se pelo aquilo que faz na prática e não pelas discussões nos jornais. Mas não faz parte também da liberdade de um professor de ciência política ter opinião que seja pública, no espaço público de Macau? Não vou deixar de ser enredado nessa discussão aqui. A questão da liberdade académica é uma questão muito interessante. A liberdade académica orienta-se, sobretudo, para a ideia de que as instituições é que têm a liberdade académica, ou seja, que não haja intromissão nem por parte do poder político, nem por parte do quarto poder jornalístico na vida e na tomada de decisões no interior da vida académica. E, portanto, é a esse nível que eu me coloco. Vamos avançar. Vivemos, como é sabido, tempos conturbados, pandemia, crise económica, tensões sociais em muitos países, relações muito conflituosas entre as maiores potências mundiais, reaparecimentos de populismos, extremismos políticos e também religiosos. Em Harvard, na Divinity School, já se fazem conferências sobre se vivemos ou não em tempos apocalípticos. Como é que olha para a realidade dos dias de hoje? Falando com uma colega sua,
há momentos, lembrava-me do terremoto de 1755 e o choque que isso teve em termos culturais na Europa, fez repensar as teodiceias da altura. Que Deus é este que permite coisas terríveis assim? E penso que está bem colocada a questão. É preciso repensar as nossas noções de Deus, que fazemos de Deus uma imagem muito à nossa medida. A realidade do mundo e do universo em que nós vivemos é uma realidade atravessada por coisas que nós convencionamos chamar violência. Portanto, desde a explosão dos astros até a vida dos animais e a nossa própria existência, matando e comendo animais, e tudo isso faz parte desta ordem da criação. Ao nível da teologia, existe um pensamento nesta altura que está em desenvolvimento, pensar até que ponto é que estas questões que 100, 200, 300 anos atrás se atribuiriam ao pecado original, etc., até que ponto é que estas questões não nos levam a repensar a questão do sofrimento e da dor no próprio coração da divindade que nós procuramos e que nós entendemos como sendo, na tradição cristã, como sendo uma expressão daquilo que nós, usando os nossos termos, chamamos uma força poderosa de amor. É compaginável esta questão do amor e da dor e do sofrimento e da violência? Como é que se jogam estas coisas? Não, tenho a impressão que isto dava para outra entrevista. Dava para outra entrevista, mas será que esta questão especificamente cristã, talvez não exclusivamente, mas muito central do cristianismo, que tem a ver com o sofrimento do próprio Deus, é o grande trunfo, digamos assim, o grande elemento diferenciador da proposta cristã em relação às religiões mais sapienciais do Oriente, onde nós estamos? Talvez eu não entrasse por aí para essa discussão, mas dissesse que esta questão do Covid, o vírus, foi um momento de revelação apocalíptica, se quiser, da falsidade dos deuses do mundo que estávamos a construir. Portanto, parecia omnipotente a economia internacional, com os seus templos, os bancos e os seus sacerdotes, os economistas, que fazem, como eu costumo dizer, sempre uma apreciação pós-acontecimento, como se fossem profetas do que aconteceu ontem. Portanto, em termos do desenvolvimento tecnológico, em termos do desenvolvimento científico, que eram considerados os grandes deuses que iriam proteger proteger a humanidade dos perigos deste universo, vemos que não é assim, que a tecnologia... Mas está nos nossos genes continuar a tentar, de alguma forma, porque Como? Está nos nossos genes continuar a procurar essa estabilidade e essa... Sim, mas o que nós encontramos, e eu na minha tese de doutoramento, trabalhando sobre um antropólogo, Rui Sinati, ele ficou fascinado ao descobrir que em Timor a cultura das populações timorenses tinha-se desenvolvido de tal maneira que dava sentido a uma relação equilibrada com a natureza. E, portanto, nos seus mitos, nas suas narrativas, nos seus ritos, eles celebravam essa relação com a natureza. Enquanto que, quando vieram
pessoas da Europa para implantar uma agricultura europeia, começou a haver desastres ecológicos, porque não se mantinham um maior equilíbrio. sentido de domínio e aproveitamento da criação. Nós tínhamos a aprender com esses povos, viveram muito próximo da natureza e tiveram que gerir essa relação com a natureza. Nós afastámos-nos da natureza por causa da nossa cultura tecnológica e científica. Agora somos chamados de novo à atenção, é-nos chamada a atenção para o facto de que a natureza está aí e tem muito mais força do que qualquer um de nós, e qualquer uma das nossas tecnologias, e temos que viver em equilíbrio com ela. A um nível macro, não já como se vive no Amazonas ou nas ilhas do sul do Pacífico, mas temos que viver de forma harmoniosa com a natureza que nos rodeia. A terminar, deixou a Universidade de São José há cerca de um mês, há menos de um mês, depois de 8 anos como reitor, já afirmou que gostaria de ter um ano sabático. Perguntava-lhe, vem um livro de memórias ou não? As memórias, disseram uma vez, as memórias que se escrevem de Macau depois só se podem publicar 50 anos depois. Não, vou tomar nota de coisas que se passaram aqui, que gostaria de que não caíssem no esquecimento, mas interessa-me sobretudo o trabalho na minha área académica, que é da área da teologia, nos campos em que eu tenho estado sempre a lecionar e que fui lendo e tomando notas, e faltou-me tempo para pôr de forma articulada as minhas ideias, e que já começam a ser algumas. Dentro de pouco tempo vai rumar em definitivo para Portugal, vai ter saudades de... Exatamente, vai ter saudades de Macau? Saudades, eu digo-lhes depois, quando lá chegar. É difícil neste momento, tenho saudades de Portugal. Muito bem. Padre Peter, muito obrigado por ter estado no TDM Entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.